e eu considero o equilíbrio uma das posições mais importantes dentro do yoga. Por quê? Por vários motivos. Um deles é que o equilíbrio, ele deixa muito claro algo que a gente vai trabalhar nas posturas, que a gente chama de um trabalho psicofísico. Quando a gente fala psicofísico, o que que a gente está entendendo? Que a técnica, ela vai além de um exercício que você possa fazer com uma distração total. Por exemplo, eu posso fazer pedalar, ficar vendo um filme da Netflix ali, se eu tiver uma esteira na minha frente ali e tal, eu faço vendo um filme da minha Netflix. Tá certo, dentro da proposta do ciclismo, de pedalar ou de fazer ali um spinning, tá certo, tá correto. Agora, dentro do yoga, a gente não vê isso uma coerência, você ficar fazendo yoga totalmente distraído. Por que que a gente não vê uma coerência? Porque se a gente pegar o início do yoga, o yoga começa com uma proposta de você reduzir as distrações. Isso já está colocado lá por Patanjali, Chitta Vritti Nirodha, reduzir as distrações da mente. Então, por mais que a gente tenha desenvolvido técnicas, conhecimento, isso se manteve e isso faz muito bem. Isso é algo que vem se buscando em diversos tipos de técnica, que é a gente treinar a nossa capacidade de foco, a nossa capacidade de sustentar a atenção. Isso por conta do nosso estilo de vida atual, a gente vem perdendo por ter muita distração e a gente vai entender o quanto é importante a gente fazer períodos em que a gente tem um foco total. E a gente vai entender isso com essa proposta aqui que eu vou explicar para vocês de como melhorar o funcionamento do nosso cérebro a partir desses exercícios de foco atencional. Essa parte aqui, ó, é a parte da frente do cérebro, tá? Então seria o córtex pré-frontal aqui. Aquela região, ela está mais amadurecida. O que que é essa parte de trás do nosso cérebro? Essa parte é relacionada ao nosso córtex visual. Então, o que eu estava mostrando aqui para vocês é o processo de amadurecimento de um cérebro. Isso aqui é com a idade de 12 anos, tá? Quando a gente começa de 12 anos, essa parte aqui que eu estava mostrando é a parte da frente do cérebro, tá? Significa que aquela região ela está mais amadurecida, tá? Então a gente vê que aos 12 anos, essa parte da frente, que é o córtex pré-frontal, ela não tem nível de amadurecimento, enquanto a parte lá de trás, ela já está mais escurinha, mais voltando para o roxo, significa amadurecimento. O que que significa essa parte de trás? É o córtex visual. Significa que um dos primeiros sentidos que a gente aprende, uma das primeiras áreas que a gente desenvolve, é a visão. Então, isso faz total sentido, porque a gente não precisa entender o mundo como um todo. Se a gente tiver uma visão, a gente já consegue ali se proteger contra a ameaça dos predadores. Então, a parte se desenvolve primeiro, é a nossa parte de trás, visual, depois a gente vai desenvolvendo outras áreas. Essa região aqui de cima, aqui, ó, é ligada ao movimento, tá? É a região do córtex motor, é ligada ao movimento, então você vê que ela desenvolve depois, e depois vem essa parte aqui que é a da frente, que é a nossa parte mais voltada. Ó, tá vendo aqui, ó, o segundo? Isso aqui é aos 16 anos, ó, toda a parte do movimento já bem desenvolvida, a parte de trás. Depois dos 20 anos é que a gente vai amadurecer essa parte da frente aqui, que é a parte do córtex pré-frontal, que a gente faz ponderações, avaliações. Então, isso aqui demonstra, inclusive, por que que os adolescentes eles são mais propensos ao risco, por que que eles tendem a gente ver, nossa, os caras são loucos, tal, por que que campeonato de snowboard só tem jovem de até 22 anos? Porque uma pessoa adulta vai olhar aquilo ali e falar assim, eu não vou fazer isso que eu vou morrer, eu vou cair, vou me quebrar, não quero mais isso. Enquanto o jovem, ele não calcula muito bem o risco, ele vai lá e faz. Então, isso é parte do nosso processo de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento do nosso cérebro. E por que que eu trouxe isso para vocês? Porque ali, a partir dos 20 e poucos anos, tá, a gente vai desenvolver uma ideia de como que a gente vai lidar com essas diferentes áreas da nossa vida. Como que a gente vai lidar com os nossos amigos, como que a gente vai lidar com a nossa saúde, com relacionamentos, com família, com relacionamentos de dinheiro, com nossos sonhos, com as nossas carreiras. Então, isso vai mudando aos poucos? Vai, mas é um processo que ele se solidifica. Então, a gente cria dentro do nosso cérebro o que é chamado de rede de modo padrão. Rede de modo padrão. E aí, o que que acontece? A gente cria uma ideia dentro da nossa mente, que a gente já está estabelecido os caminhos ali de como a gente vai responder essas coisas.
e a gente tende já a ter aquilo formado. Então, a rede de modo padrão é como o seu cérebro, de uma forma padronizada, vai responder aos estímulos. Então, quando acontecer alguma coisa da saúde, você já criou ao longo dos seus primeiros 25 anos ali, como é que você responde? Você responde de uma forma tranquila? Ah, não, saúde, estou de boa aqui, eu consigo resolver, não tem problema. Ou você já entra num modo de desespero. Nossa, minha saúde, vai acontecer coisa mais grave, eu vou morrer, tal, 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 tal. Isso com todas essas áreas. Nós temos áreas que a gente sabe lidar melhor e tem áreas que a gente não sabe lidar tão bem. Todo mundo é assim. Não existe ninguém que, ah, não, eu sei lidar bem com todas as áreas. Não. Se você se dedicou muito a uma área, por exemplo, muito à sua carreira, provavelmente você vai ter um déficit na parte da família ali, que você não vai saber lidar muito bem. Se você se dedicou muito à saúde, talvez você não tenha, sei lá, dedicou à saúde, prejudicou ali a parte do amor, e assim vai. Então a gente tem áreas que a gente tem, digamos assim, uma defasagem, e tem áreas que a gente se importa mais e, consequentemente, elas nos estressam mais. E aí, qual que é o ponto? Você já criou uma forma de lidar com aquilo ali e você fica repetindo aquilo. Toda vez que você está na tua rede de modo padrão, você vai tentar tender a ruminar aquilo quando houver um problema naquela área. Então você fica com aquilo. Nossa, mas aquela pessoa não gosta de mim, mas nossa, eu sou um miserável, que horror, não sei o que, não sei o que, e você fica criando aquilo. Só que essa sua criação, essa narrativa, a rede que você criou ali, não necessariamente ela está representando bem a realidade. Talvez não. Talvez ela seja só uma criação sua. Só que aqui entra um ponto que a gente viu lá nas aulas que a gente viu o trabalho do Daniel Kahneman, de como que você vai sair desse modo padrão e observar, olha só, mas talvez eu não esteja aqui vendo isso muito bem. Então, uma das formas disso é você ter um acompanhamento profissional, um psicólogo, ou até mesmo um amigo que vai olhar e falar assim, olha, não está certo isso que você está vendo, essa visão que você tem de você mesmo nessa área, talvez ela não esteja correta. Agora, como a gente só tem a nossa própria vivência, a gente tem uma sensação de que aquilo que a gente vive é o real. Eu sei avaliar melhor isso do que qualquer um. Quem é o psicólogo? Quem é o meu amigo para fazer essa minha avaliação? E muitas vezes as pessoas não consideram uma opinião voltada para terceiros, de terceiros. Elas simplesmente falam, não, isso aqui não é possível. Então, isso aqui, ó, a sua rede de modo padrão, ela já está estabelecida e basicamente você vai replicar aquele conhecimento ali. Você vai replicar aquela forma de responder aquelas diferentes áreas da sua vida, porque já está tudo estabelecido. E aqui que entra a proposta dessa aula. A gente vai trabalhar com técnicas de equilíbrio, que de alguma forma se assemelham ao processo meditativo, em que a gente vai, através do equilíbrio, forçar a nossa concentração. Porque o equilíbrio, ele é, como eu falei no início, uma postura que a gente pode chamar de psicofísica, porque ela vai envolver a parte física, e ela vai envolver uma parte cognitiva, psicológica, mental. Ela vai exigir que você faça a técnica se concentrando em algo. Você não pode, você pode simplesmente fazer a técnica, você pode simplesmente fazer a técnica de equilíbrio. Agora, se você se concentrar, a performance vai ser completamente diferente. Então, você vai ter essa proposta durante essa série de aulas de fazer as técnicas com concentração maior do que uma outra técnica até mesmo, ou com uma proposta praticamente meditativa daquilo ali, tá? Então, isso que você vai buscar aí durante essas práticas. E aí, o que que acontece? Quando a gente faz uma meditação, quando a gente faz um exercício de equilíbrio, quando a gente faz uma técnica que a gente sustenta a nossa concentração por mais tempo, o nosso cérebro sai da rede de modo padrão, ele sai do padrão de funcionamento que ele vai ter. Então, quando ele sai disso, ali há uma possibilidade de uma reavaliação. Porque aquela ideia toda que você estava ali, ó, ah, não, mas eu sou um fracasso no amor, eu sou miserável, eu trato mal as pessoas que lidam comigo e não sei o que, não sei o que, você fica com aquela narrativa, com aquela narrativa, com aquela narrativa, e aí quando você faz um exercício desses, quando você se propõe a se concentrar por algum tempo, é uma oportunidade do seu cérebro criar um outro caminho, ou ele reduzir essas ligações que elas já estão estabelecidas, para que você mesmo faça uma reavaliação. Bom, mas peraí,
talvez não seja nada disso. Talvez simplesmente a pessoa que eu tava, ela quis seguir uma outra coisa da vida. Não tá comigo o problema nesse caso. Não é eu o problema. Ou sou eu o problema também, sabe? Tipo, a pessoa também que fica ali numa rede de modo padrão negando aquilo. Ah, não, não sou, eu não tenho, eu sou perfeito, meu problema não é esse, não sei o quê. Quando ela faz um processo de sustentar a atenção e ela sai da rede de modo padrão, ali há uma possibilidade de ela dizer, não, na verdade eu tenho que rever esse meu comportamento, isso não está legal, eu estou magoando as pessoas. Então, essa é uma oportunidade como se fosse uma sessão ali de terapia, só que você mesmo, como se você tivesse um segundo agente para observar os seus comportamentos. Que no dia a dia, na rede de modo padrão, na forma como você faz as coisas no dia a dia, você não consegue fazer, porque a sua mente toma de tal forma a narrativa, e agora a gente entende o que é narrativa. Narrativa é a rede de modo padrão que você criou, que vai produzir sempre os mesmos pensamentos e sempre o mesmo tipo de enfrentamento das situações que já estão estabelecidas desde os seus 25 anos. E aí você tem a oportunidade de fazer. Ah, Daniel, mas você não muda as coisas, a gente não muda do nosso comportamento que a gente é dos 25 até agora, sempre o mesmo? Muda. Só que isso aí depende de reavaliação, depende muitas vezes ou de uma situação traumática que a gente passou, ou muda muito pouco, a gente tem a sensação que a gente mudou muito, mas na verdade a gente se parece ainda muito com aquele jovem ali de 20 e poucos anos. As nossas ideias, nossas ambições, nossos sonhos, eles são muito parecidos. Tem uma frase de um filósofo romeno, que é o Cioran, que é mais ou menos assim. Depois eu vou procurar a frase exata, vou colocar lá no grupo, mas ela fala mais ou menos assim: 50 anos, eu acho que foi quando acho que foi quando ele fez 50 anos, ele falou essa frase. 50 anos, há 30 anos eu só tô confirmando as coisas que eu já sabia, sabe? Tipo, é alguma coisa desse sentido assim. Então a gente tem um pouco disso, sabe? De se manter ali mais ou menos a personalidade que a gente se formou quando a gente tinha uns 25, 26, 27, às vezes as pessoas um pouquinho depois, mas a partir dali é sempre mais difícil de modificar, porque o seu cérebro ele já tem uma estrutura para responder aos estímulos do dia a dia. Dito isso, a gente entendeu agora aqui a importância de a gente ter tanto o nosso trabalho no equilíbrio, que a gente vai trabalhar a concentração, quanto a gente ter também um foco maior quando a gente for fazer os exercícios. As pessoas entendendo isso é um argumento maior aí para a gente praticar com mais seriedade, tá? Então, essa é a ideia aqui, é vocês terem mais argumentos ali para os alunos praticarem e para vocês também. Então, entender a rede de modo padrão é entender o quão é perigoso a gente ficar sempre achando que a gente está certo, porque é a nossa própria experiência, mas ter uma oportunidade de falar, olha, se você conseguir se concentrar por 5 minutos, de alguma forma, algumas perspectivas do mundo, para você, elas vão mudar. Agora, entra numa outra questão que é, se você ficar muito obcecado por isso, ah tá, então perfeito, Daniel, eu vou meditar 3 horas por dia e eu vou ficar a encontrar a verdade. Não, não necessariamente, sabe? Porque também, assim como no momento que você está na rede de modo padrão, aquilo pode não ser a verdade, não necessariamente aquilo que você descobriu ali, ou aquilo que você está revisitando depois de um exercício meditativo, é verdade também. A gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Não existe um estado de, ah, não, aqui eu iluminei, eu encontrei a verdade. Não existe isso. É só uma possibilidade de uma reavaliação, tá? Então, isso é importante que você saiba. Só uma possibilidade. Não significa que você, ah, meditou, tive a ideia aqui, então tá certa. Não, não existe transcendência. Não existe conhecimento completo, não existe conhecimento 100% com certeza, especialmente quando se trata de questões subjetivas. Então, é uma possibilidade de você rever aquilo, mas não quer dizer que tá 100% certo. Se você quiser ficar constantemente buscando sair desse seu rede de estado padrão, seja meditando 4 horas por dia, seja usando drogas, seja saindo daquilo, sei lá, tipo, você bebe todo dia, você sai da sua rede de modo padrão durante várias horas do seu dia. O que acaba acontecendo nesse caso é que você acaba perdendo a sua própria personalidade, a sua própria identidade. Você vai acabar se perdendo, não sabendo exatamente como lidar com as situações da vida, e aí muitas vezes pode ser até pior. Então,
sair, isolar, achar que aquilo ali resolveu tudo, que você vai só meditar e você vai ser feliz, não é verdade. Agora, o exercício de meditação de 5 a 10 minutos, ele pode nos dar uma possibilidade de sair desse estado e de reavaliar determinadas crenças, determinadas atitudes que a gente está tomando.